Até para não perder um pouco da pegada do Salibinha. Vou ficar no Salibinha. Da infância. Da infância. Então, o senhor, desculpa. Eu. Então, estudou em Santa Cruz? Estudou ensino fiz médio? Ensino fundamental e médio em Santa Cruz. Né? Eu sempre mau aluno. Verdade? Não é possível. Não consigo imaginar verdade? Mas eu tenho um pulo do gato que eu vou ensinar, sabe? Na verdade, assim, nunca gostei de escola. Sempre queria ser... jogar futebol. Queria ser jogador de futebol. Então eu me preparava para ir, jogava bem, jogava alguns times. Depois eu mando uma foto marquinha de um time que a gente jogava assim. Então meu sonho era esse. Então eu estudava muito pouco, né? Eu sonhava com futebol, cedo à tarde à noite. Mas eu tinha uma coisa que eu sempre gostei e que me ajudou muito e que acho que fez a diferença e recomendo para todos que estão nos ouvindo, né? Que eu acho que vale a pena fazer isso e incentivar isso nos meus filhos, que eu sempre gostei de ler. Sim. Então, sempre li muito. Então, assim, por mais que eu ia mal em física, química, matemática, eu ia bem, por exemplo, em história. Eu ia bem, por exemplo, em redação. Né? Yeah. Eu ia bem, por exemplo, em geografia. Então, nessas matérias eu ia bem. Porque eu gostava de ler, né? Então, literatura. Agora, física, química, matemática, biologia até eu gostava. Era um desastre total, né? Eu odiava, assim. Eu brincava... meus colegas diziam assim, gente, mas você lê um livro, você vai escrever uma redação, é gostoso. Qual a emoção de fazer uma conta e no final dá zero? Dá zero. Como é que você pode se emocionar com isso? Né? Então, eu jogava futebol, muito futebol, e o Marquinhos também é outro que era ex-atleta, né? E eu queria jogar futebol e queria fazer isso, mas eu lia bastante. Então, eu fiz meu ensino médio ali, fazendo ensino médio e jogando futebol. E ficando com os meus exames. Eu não né? imaginava. Sempre dependendo. Jamais. Sim. Mas tem algumas vantagens, né? Que eu acho que eu sempre digo que uma coisa que faz a gente ter sucesso escolar, né? Depois pode dizer o que é sucesso na carreira, mas sucesso escolar, você ir bem na escola, ou depois até você ter uma boa profissão e conseguir se dar bem, é um pouco da condição que você tinha quando criança. Aquela coisa de você ter apoio, você ter incentivo, você ter autoestima. Então, assim, quando a família dá isso para o filho, ele pode ir mal, mas depois ele se ajeita. Né? Ele vai se ajeitando. Então, assim, eu gostava de ler, eu tinha incentivo, eu tinha um espaço para estudar quando eu queria, né? Então, tinha certos privilégios ali, né? Quando Salibinha ainda, né? Tinha meus privilégios. Eu podia só estudar, eu não precisava trabalhar, que isso é um baita privilégio, né? Eu vejo meus alunos sempre nas faculdades em que eu trabalhei, sempre lutando com a vida, tendo que trabalhar o dia inteiro, tendo que estudar nos horários mais difíceis, né? Sem condição de você fazer, de você fazer um trabalho, às vezes bem feito, porque trabalhava o dia todo, chegava correndo, cansado na escola. Então, isso não era um problema que eu tinha. Você estuda quando era para você estar descansando exatamente, quase, né? Exatamente. Então, a gente ia mal, mas de sem vergonha, né? De você não gostar de algumas coisas e levar. Mas quando precisava, você tinha apoio, você tinha uma família que te ajudava. Então, esses são os privilégios que eu sempre digo que acaba funcionando muito. Porque eu acho que as pessoas conseguem ter sucesso escolar e depois talvez profissional com duas coisas. Um é privilégio e esforço. Só privilégio não te leva a lugar nenhum. Não é? E só esforço também não. Não adianta você ter só esforçar que nem um doido, mas você, com raras, tem exceções, lógico, né? Mas se você não tem nenhuma condição de fazer as coisas, não é? Você pode se esforçar muito, né? Mas se você chega quebrado, cansado, eu tive alunos assim, sem condições de ficar acordado para poder estudar, é triste. Sim. É triste, né? E mesmo assim, ainda eu terminei o ensino médio e queria jogar futebol, né? Eu queria ser jogador de futebol. E aí eu treinava em times da cidade, né? E gostava disso, joguei futebol em alguns times ali. E mudei para Campo Grande quando tinha 19 anos. Morei 2 anos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá até eu fui no Operário, porque tinha uma carta de um técnico daqui para eu ir para lá. Eu fiquei por lá para estudar, né? Eu queria fazer jornalismo. Depois que eu percebi, com 18, 19 anos, 17 eu já percebi isso, né? Eu já comecei a entender que se o futebol não deu certo ali, não vai dar certo. Não vai dar mais. Né? Ou seja, com 17, 18 você tem que estar num time já. Eu falei, então não deu mais certo, né? Mas também não tinha muita disposição para ficar fazendo teste nesses times e rodando, né? Não fiz isso. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa.